Olá, 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 boa noite. Deixa eu me ajeitar bem aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Como é precioso estar aqui com vocês, gente. Que coisa boa. Não são todos os encontros que são especiais, mas aqueles encontros que há encontros que são mais especiais. Alguns são especiais, mas há aqueles que são mais especiais. A gente sente alegria, a gente sente uma emoção, uma alegria muito grande. E hoje eu estou me sentindo exatamente assim, muito feliz. Pela primeira vez eu vou entrevistar uma pessoa, uma mulher muito especial, e vem me chamando a atenção. Eu já vou falando porque é 1 hora que nós vamos estar aqui conversando, e vem me chamando a atenção a riqueza, o valor que cada uma das mulheres, dos homens também, cada ser humano carrega dentro de si. E isso tem sido algo muito, muito, muito precioso para mim. Tem sido uma riqueza que eu venho encontrando. Então, eu vou pedir para você hoje, se você conhece alguma mulher que precisa, ou homem, tá? Vamos deixar os homens participar disso, que precisa ter avivada a sua fé, precisa ter avivada a sua esperança, né? Precisa ter a sua saúde mental renovada, mais equilíbrio sobre a sua visão de vida, de mundo, de Deus. Convida para essa live, tá bom? Tem um aviãozinho aí, chame as pessoas que você acha que podem ser abençoadas, aquelas pessoas que precisam ser revigoradas na sua fé, porque eu tenho certeza absoluta que hoje nós temos algo muito especial da parte de Deus para entregar para vocês e para centenas de pessoas que já têm acompanhado. Depois nós deixamos essa live gravada, esse nosso encontro gravado, e muitas pessoas têm sido abençoadas, têm sido tocadas por aquilo que nós estamos conversando e trazendo aqui. Eu estou muito feliz com isso, é uma honra. Enfim, eu coloquei o título dessa live como O Caminho para a Iluminação da Alma, porque tem a ver com algumas coisas, pessoal, que há algum tempo eu venho percebendo uma mudança, uma mudança e muitas outras coisas que vem ocorrendo nesse tempo. Então, o caminho para a iluminação da alma, eu quis trazer uma pessoa muito especial para que estivesse aqui. E eu vou já convidar, eu acho que ela já está aqui, essa pessoa muito especial. Eu vou me conter, tá? Para não falar muito dela, para deixar que ela fale, tá? A respeito de si, tá? Então, vamos lá, eu vou chamar a Celina. Gente, eu tô um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que eu faço isso. Eu vou esperar a Celina me chamar aqui, e aí vocês vão conhecer o porquê que essa mulher me encanta tanto, o porquê que essa mulher ela é tão especial, na minha opinião. Vamos ver aqui. Celina. Celina. Cadê você, Celina? Celina Evelyn. Ela é do perfil Anda Café. Vamos ver. Vamos ver, eu tô chamando ela porque ela ficou de me chamar, mas pode ser que... Vamos ver.
Espero que eu tenha conseguido chamá-la. Oi! Consegui te chamar! Ok. Deu certo! Ai, que maravilha, que gostoso estar com você aqui. Meninas, quem tá aí, essa é a Celina, essa Sou eu mulher, mesmo. é, essa mulher, olha, tá? Peraí, vamos colocar a cabeça aqui, porque tá fora. Era só um pouquinho. O meu tá bom aqui, Gi? O teu tá melhor que o meu. Peraí. Peraí. Cabelo lindo tem que aparecer todo. É que o meu é sem É. gracinha, o meu é sem gracinha. Bem-vindos, gente, bem-vindo. Todas as mulheres, essa pessoal que tá aí com a gente, muito bem-vindo. E vamos lá, porque a hora que isso aqui esquentar, eu tenho certeza de que vai ser muito curto, Celina, para a gente poder falar tudo que eu gostaria, né, que fosse falado, que fosse repartido, não é? Sim. Celina, um dos motivos que eu, já estou emocionada, mas um Ai, dos motivos que eu resolvi chamar você para falar conosco é porque é num tempo onde nós estamos, nós mulheres, né? Não somente nós mulheres, nós temos sido tão atacadas, entorpecidas muitas vezes por coisas tão, né? Por aquilo que é grande, né? E você é uma mulher muito especial, ao meu ver, por conta da sua simplicidade e a sua devoção a Deus, né? Que é algo que realmente chama muito a minha atenção. Uma mulher de uma... Você foi a minha paciente, eu conheço a sua história, né? Eu conheço as suas dificuldades e é uma mulher assim que é extremamente forte por conta dessa capacidade de ser paciente, de ser serena diante das aflições. E às vezes nesse tempo, né, nós somos tão bombardeadas por ideias, né? O que é ser uma mulher incrível? Eu perguntei isso nos meus stories e eu fiquei encantada com tanto de mulher que respondeu tantas coisas, Celina, que eu não dei eu, conta de responder todos os stories. Me desculpe aqueles que não foi possível eu responder. E tantas coisas lindas que saíram ali e me fez perceber que, na verdade, ser uma mulher incrível é o desejo do nosso coração. Mas, às vezes, nós não estamos nos identificando ou talvez olhando para certos perfis como você, não é? Então, eu quero que você fale um pouco de você, Celina. Quero que você fale um pouco do Anda Café, mas, enfim, o Anda Café é só, né, culminou, né, depois de uma história, né, depois de um caminho, não é? Eu acho que um caminho, imagino, de frustrações, no sentido de não acontecer coisas do jeito que você imaginava, da forma que você imaginava, na hora que você imaginava. Tudo muito diferente, né, Celina? E assim, sim. é muito bom, porque todas as vezes que eu converso com você, que eu falo com você, eu vejo serenidade no teu rosto. Então, eu queria que você se apresentasse, tá? Quem que é Tá a bom. Celina? E, por favor, nos entregue o ouro, tá Tá bom? bom. Nos entregue Oh, o meu Deus. ouro. Tá Quem que é bom, que essa mulher aí? responsabilidade. Nossa, que responsabilidade. Bom, primeiramente quero dizer que a honra é toda minha, que eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, né? É uma honra. Na semana passada foi um privilégio ter recebido o seu convite, né? Fiquei assim lisonjeada e é muito bom estar aqui, né? E é muito bom ouvir tudo isso a meu respeito, né? Depois de todo o processo que eu passei. Então, quero dizer para todas vocês que é um prazer estar aqui e eu espero que a minha história, de alguma forma, motive, né, e chegue aonde tem que chegar. Então, assim, quero falar um pouco, vou dar só pinceladas, assim, do meu histórico, para quem não me conhece, acho que a maioria talvez não me conhece, né, eu sou Celina,
Hoje eu sei responder, depois de um processo que passei, que a Gi chegou na minha vida ali na pandemia, né? Passei por um processo que depois eu acho que talvez a gente fale mais sobre isso, mas eu sou uma Celina após esse processo e hoje eu sei responder quem eu sou, né? Por Foi conta desse processo, difícil, Celina, desse foi caos que veio. difícil. Foi difícil responder essa Nossa. pergunta, porque sabe que há muitas mulheres, e eu acho bom, eu vou dizer para vocês, gente, que está me ouvindo, às vezes pode te parecer que não, mas responder quem eu sou, né? Saber quem eu sou, ter um encontro comigo mesmo, com a minha essência, não foi fácil. Agora Não, me conta, e para você, como que foi? Né? Quem é a Celina? Você está pronta? Fala aí pra gente, quem é você? agora sim, agora eu tô pronta. Comecei a descobrir quem é a Celina, né? Então, assim, hoje eu posso olhar, aquele caos me fez olhar para minha história, né? Me permitir olhar para minha história, que até então eu não conseguia, né? Então, até assim, a Gi foi uma pessoa, assim, uma peça fundamental que me ajudou nesse processo a olhar para minha história. Então, hoje eu consigo dizer, né, falar sobre a minha história. Então, assim, eu tenho 35, 36, fiz 36 agora em novembro, 36 anos, eu vou contar algumas partes principais assim da minha vida, do histórico todo. Né? Me converti aos 8 anos, eu sou fruto de um trabalho missionário com crianças, perto da casa da minha avó. Então, foi o primeiro fato, melhor fato da minha vida, né? Foi a Por que a conversão. sua conversão foi importante? Porque você já vai me converter, eu me converti. Mas assim, o que isso significa? Você se converteu? O que Sim, aconteceu na sua vida de relevante mesmo? sim. Eu disse sim para essa caminhada. Se hoje eu posso dizer andar com fé, se eu andei com fé toda a minha vida, é porque aos 8 anos eu tive esse encontro, eu conheci, né, sobre Jesus, e eu disse sim, né, para caminhar com ele, para que ele viesse caminhar comigo. Então, eu falo assim, eu nasci em 85, né, como pessoa, biologicamente eu nasci em 85, né, mas a minha fé, a base da minha vida, né, da minha caminhada com fé, foi aos 8 anos, onde foi me apresentado Jesus. E eu vim de lá, assim, a minha mãe e minha avó, elas eram desviadas, né, então eu não tinha, assim, uma religião, né, mas eu falo assim que desde, eu sempre Você fui tinha escolhida. família estruturada? Você tinha um lar estruturado? Receber Jesus, né, em nossas vidas, o que isso implica, né? O que isso implicou na tua vida? Você tinha uma família estruturada? Né? O que foi recebê-lo? Você conseguiria me dizer um pouco mais profundamente isso? O que você consegue dizer sobre sua história, sobre como que foi a sua caminhada de fé, de aprendizado? Então, já começou aos 8 anos, né? Eu não tinha, assim, uma família estruturada. Eu cresci com a minha irmã, eu sou mais velha 3 anos, né, da minha irmã. E o pai dela me criou, então eu chamo de pai, é meu pai de criação, né? Que tem um carinho enorme, tem uma amizade que você sabe, né? E a minha mãe, ela assim, uma guerreira, né? Sempre teve que trabalhar para fora. Então, quando pequena, eu já assumi responsabilidades, né? E para mim não era difícil, porque é do meu DNA o cuidar, né? Eu me responsabilizar. Mas eu era uma criança de 8 anos, né? Eu cuidava da minha irmã mais nova, eu cuidava das tarefas da casa, né? Então, ali aquele contexto da igreja, de conhecer Jesus, com certeza me salvou, assim, né? Logo que eu entrei na igreja, eu comecei a aprender a tocar teclado, então já me envolvi com o Ministério de Louvor, né? E graças a Deus, assim, depois a minha avó veio, a minha mãe veio, o meu pai veio, me incentivou também, né, nesse Ministério de tocar teclado, né? Então, De e aí certa dali, forma, então, pelo que você está me falando, né, você teve a experiência logo, já desde a sua infância, ver essa presença de Deus, né, te trazendo sim, amparo, sim, diminuindo o seu sofrimento, isso, não é? exatamente, é bem isso mesmo, Gi. Quem mais é a Celina?
Então, assim, Entrega ouro. tá, vou indo aos poucos, né? Vou tentar ir aos poucos. Nesse lar, né, eu sempre eu vivi num lar de comparação, assim, né, eu sempre, como era da minha índole, cuidar, né, eu sempre gostei mesmo, gostei de pessoas, então, na igreja, eu tenho o meu nome, eu sou Celina, por conta da minha avó, né, você sabe disso, né, e assim, minha avó é uma mulher maravilhosa, mulher guerreira de oração, né, então, na igreja, nessa época, minha avó é Celina e eu era Celininha, né, talvez até alguém assista hoje essa live, daqui a um tempo a live, e leio, Celininha. Tem gente que me conhece daquela época que me chama de Celininha. Né? Então, nessa época eu era Celininha, né? E aquela criança, assim, pensa, aos 9 anos eu tocava teclado, né? E aí sempre recebi as pessoas com um sorriso, sempre gostei de gente, né? Então, assim, sempre muito Você simpática. sempre foi serena? Acredito que sim, sempre. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Gente, às vezes a gente acredita que uma mulher é uma mulher especial, né? Uma mulher, como eu perguntei lá no story, uma mulher, como que foi que eu Incrível. perguntei? Mulher Incrível. incrível. É uma mulher comunicativa que fala muito, né? Mas tem até um livro que fala O Poder do Silêncio, não é? E às vezes essa mania de padronizar, não é a mulher forte, essa mulher especial, e você, então, na verdade, sempre foi uma pessoa serena, Sim, correto? Você acha sim. que você teria vencido melhor suas batalhas se você tivesse sido mais, né, mais assim, terra e fogo? Ou você acha que, de certa forma, essa sua serenidade e essa capacidade de ser humilde te ajudou? O que você acha? Então, Gi, eu acho que no meu caso, né, assim, eu cresci nesse padrão, então, de holofote, né, e assim, como eu tinha eu sempre eu tinha esse padrão de comparação, então eu busquei um padrão de perfeição, né, então eu não me permitia dizer não e desapontar as pessoas, né, então, no meu caso, não foi saudável, né, porque eu sempre tinha que responder essa expectativa, né, do meu pai, das pessoas. Então, talvez até seja um susto para quem esteja escutando, né, mas depois do caos eu pude ver assim que não me fez bem. Né, talvez se eu fosse mais expansiva, né, e dissesse a verdade, dissesse não, né, eu não teria passado por muita coisa. Mas vocês sabem, quem está me ouvindo, às vezes eu falo meninas, às vezes vai ter meninos também que nos ouvem, né, que me acompanham o meu trabalho. Você sabe que eu sou extrovertida. E eu tive, né, e tenho, e luto muitas vezes com dificuldades de ser eu mesma, de dizer não, por incrível que pareça, né? Gente, se tiver alguém aí que não tem dificuldade de dizer não, não é? E não tenha dificuldade, não tenha esse impulso de querer agradar todas as pessoas, me diga, levanta a mão aí. Mas eu acho que a maior parte das pessoas sendo extrovertidas, né, ou introvertidas, elas vão, em algum momento da sua vida, se deparar com essa dificuldade de ter que desagradar o outro para serem elas mesmas. Celina, o horário voa. Me fala uma Tá. coisa. Aham. Você começou um perfil que chama Anda Café. Sim. O que me chama a atenção, porque eu tenho uma filha, um dia eu vou fazer uma entrevista com ela, estou só esperando as crianças crescerem um pouco para eu conseguir falar com ela aqui, né? 1 hora. E ela tem 3 filhos. A minha filha, eu tenho 3 netos. E você tem 3 filhos também. Sim, sim. E você arrumou uma maneira, né, de falar ao mundo, né? Uma maneira de entregar alguma coisa, né? Para esse mundo. É assim Sim. que eu vejo, tá? Sim. E por que andar café?
Então, Ju, até assim, eu estava me apresentando, né, e acabei divagando um pouco, mas assim, eu tenho 3 filhos, né, e nessa caminhada de fé eu tive a graça de conhecer o Bruno também na igreja, com 14 anos, com 19 nos casamos, e aí, depois de 8 anos, veio a gestação do Esdras, né, e aí eu tive o Esdras, aos 27 anos, para quem não sabe, ele tem paralisia cerebral, né? Acho que talvez depois a gente vai falar sobre os desafios de fé, mas a maternidade em si, né, foi assim, eu tinha muito medo de ser mãe, e o fato da maternidade, eu me abrir para a maternidade já foi assim um grande passo de fé, né? E aí veio o Esdras. Você está dizendo para mim, não é? Eu não me lembro dessa parte. Antes de ter o Extras, você tinha receio de ser mãe? Sim, sim, tinha muito receio, eu sempre tive muito medo. Eu sempre tive certeza que um dia seria mãe. Eu até, o nome do Esdras, quando eu tinha 12 anos, num show, eu escutei alguém falando Esdras, e eu pensei, quando eu tiver um filho, vai ser esse nome. Casei com o Bruno, ele concordou, né, mas eu sempre, assim, tive muito medo do parto em si, era mais do parto mesmo, né? E aí, assim, com 19 nós nos casamos. Em 2012, a gente foi para a nossa primeira experiência de missão, com missão em Minas Gerais. Foi uma imersão, assim, porque dos 9 até os 20, até ir para a missão em 2012, eu sempre toquei na igreja, eu e o Bruno tocávamos. Né? Então, assim, a gente saiu para a missão, contra tudo e contra todos, né? Lá a gente teve uma experiência de ficar só nós dois, de fazer culto familiar, coisa que a gente nunca tinha feito, porque a igreja era muito longe para ir. E lá nesses 9 meses, assim, eu vejo que foram experiências assim que Deus nos deu para passar o restante do que viria, né? Então, assim, inclusive vocês fazem parte disso, Gil. Também não sei se você lembra, mas um ano antes da missão foi quando a gente conheceu o Adriel, que ele foi pregar num retiro, e foi quando a gente recebeu o chamado para a missão de Deus. A gente, que eu digo eu e o Bruno, né, juntos ali naquele retiro. Foi um ano antes de ir para Minas Gerais. E aí, na época, acho que até depois, no outro retiro, você foi com o Adriel, né? Foi quando a gente se conheceu ali, teve um breve conhecimento, né? E aí, em 2012, então, a gente foi. Você está dizendo para mim, então, que você e o Bruno, vocês tinham um roteiro, não é? Vocês tinham Sim. uma expectativa. Vocês ainda não tinham filhos, vocês sonhavam com o ministério, sonhavam em fazer algumas coisas especiais para Deus, como ir para o campo missionário, né? Entregar a vida de vocês, não é? Para trazer salvação, né, para a humanidade, para diminuir a dor das pessoas nesse mundo. Era essa expectativa que você tinha. Mas você sentia que você ia ser mãe e você sentia um pouco de receio disso. Sim, bastante. E aí, né, como que foi essa mudança, né, essa transição de alguma coisa? Nossa, eu estou gritando, né? Eu tô gritando aqui. Tô parecendo o Adriel. Como que foi essa transição? Como foi essa transição das expectativas, não é? De um ministério tão bonito, não é? Foi tão pensado, foi tão almejado. Como que foi essa transição no que você está vivendo hoje? Não é? Você se casa, vocês pensam, não é? E tem aí um roteiro e, de repente, o que acontece? Então, e aí em 2012 a gente foi para essa experiência em missão, em 2013 nós voltamos para Campo Grande, continuamos na missão, e aí, Gi, eu já sabia, né, que eu seria mãe, em algum momento eu seria mãe. E eu tinha esse medo que eu nem falava dele, assim, né, era um medo meu ali comigo mesmo, e Deus sabia. E aí um dia com o Bruno, junto com o Bruno, eu olhei assim para ele, eu pensei, gente, eu amo tanto o Bruno, né, que eu quero gerar descendência. E aí foi quando eu me abri para gravidez. Um mês depois veio o resultado, eu estava grávida, né? Então eu falo assim, foi o primeiro passo, desafio de fé, sabe, assim? E eu vejo como que Deus é lindo nesse cuidado, assim, porque Ele esperou eu aceitar, né, assim, ser mãe, a gestação, me preparar, né? E aí veio a gestação do Esdras.
que foi muito amado, assim, na gestação, eu me cuidei, foi uma gestação, assim, o nome dele a gente já sabia, outras pessoas também sabiam do nome que viria, né? Você, Então, assim, você disse para mim, Celina, que você tinha alguns medos, não é? Quando você se depara, não é, com você ia receber o Edgar, eu sei que ele é muito amado, né? Ele é assim ele é muito, muito, muito amado e uma alegria muito grande. É uma pessoa que a impressão que eu tenho, às vezes que nós nos encontramos, né, nunca tive a impressão que houvesse alguma sensação de peso, né? Sempre vi alegria nos seus olhos, sim, sempre sim. vi serenidade nos seus olhos. Mas conta pra gente, foi sempre assim, né? O que você experienciou? Como que foi vencer isso? Né? Talvez tenha alguma mãe. Eu tenho, inclusive, algumas pessoas que vão assistir essa live, estão tendo aí o terceiro filho, entendeu? Inesperadamente, né? Aconteceu. Como que é ter três, ter quatro filhos, ter um filho especial? O que você tem para falar para a gente? Né? Eu perguntei porque o Andar Café, eu acho que também tem a ver com as suas experiências de fé. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essas experiências de fé, com esse medo, com esses medos que você teve, com a maternidade. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a minha primeira experiência de fé, desafio, né? Então, foi a maternidade, veio o Esdras, e aí, com um mês, ele teve um início de pneumonia, ficou internado, com 8 meses, aí com 5 meses a gente viu que ele não desenvolvia como uma criança na idade dele, e aí com 8 meses veio o diagnóstico de paralisia cerebral, né? Então, Como foi assim, lidar com isso na época? sim. Então, Gi, eu sempre tive, assim, essa dependência de Deus, né, e assim, a gente estava num lugar que a gente queria uma resposta, porque a gente via que o Wesley não estava desenvolvendo. Então, o laudo, ele veio como um mapa de vida, assim, pra gente, né? A doutora falou, olha, o filho de vocês, não sei dizer se foi no parto, para mim, pessoalmente, foi no parto. A gente foi um parto muito forçado, foi normal o parto, no tempo certo, né? Só que ele foi muito forçado, sofri violência de parto, né? E aí foi aparecer depois de um mês esse início de pneumonia, né? Só que assim, ele nasceu sem face sindrômica, né? Então, aparentemente, um bebezinho, sempre muito gordo, saudável, mamava no peito, né? Então, aí com 5 meses a gente percebeu essa falta de desenvolvimento. E aí ele teve uns 2 episódios de convulsão, só que foi uma convulsão focal, que ele só parou de olhar para o lado. Então, quando veio o diagnóstico, a gente queria descobrir o que ele tinha, né? E aí a doutora, assim, falou, ele tem paralisia cerebral, agora ela nos apresentou esse campo onde a gente entraria, esse mundo onde a gente entraria, né? Então, agora vocês vão ter que procurar fisioterapia, vocês vão ter que ver no desenvolvimento dele o que mais que afetou, dá para ver que o desenvolvimento motor afetou, né? Então, agora vai ter que ver audição, visão, e vão procurar fisioterapia. O mais importante agora é fisioterapia. Então a gente saiu dali, Gi, assim, já querendo buscar, né, tratamento para ele, buscar qualidade de vida para ele. Então eu não tive um tempo assim para Ministério, lamentar. Celina, e missões, Uhum. e igreja, e Tava com tudo outras junto. nações. O que aconteceu, Celina? Como que foi Uhum. isso? Então, Como Gi, que tava foi tudo isso junto. no coração de vocês? Uhum. E por isso que eu falei assim, que a experiência em Minas Gerais, os 9 meses, foi assim uma imersão em Deus e uma vida de dependência de Deus, sabe? E assim, foi muito impactante o que a gente viveu lá. Tanto que assim, a gente viveu no ministério durante esses meus 8 até 22 anos, durante 14 anos, né, no ministério, só que a gente nunca teve experiência como tivemos lá, sabe, de Deus falar com a gente, de depender mesmo de Deus, né? Então eu falo que tudo isso nos fortaleceu para o que viria depois. No ano seguinte a gente começou a missão em Campo Grande, no meio disso veio a gestação e a gente continuou fazendo as intervenções, fazendo escola de missões, né? E aí o Esdras veio, e junto, e a gente, e assim,
até nisso, e tudo Deus converge, né, assim, o cuidado de Deus, porque a gente estava rodeado de pessoas, né, que estavam envolvidas com a missão. O pastor Adoniran, que é o pastor da igreja presbiteriana lá em Campo Grande, foi logo que a gente chegou em Campo Grande, mesmo não fazendo parte da igreja, ele nos abraçou, né, então tinha várias pessoas, assim, que participaram com a gente desse processo, né, e que nos ajudaram, assim. Então, Celina, foi tudo isso, mas estava tudo junto. veja, eu fico imaginando aqui que você pega de surpresa, né? Diante de situações que nós não temos controle. Eu acredito que muitas de nós que estamos aqui, olha que gostoso, eu estou vendo aqui, ó, uma pessoa falando, olha que especial, que legal, né? A gente ser pega de controle, perder o controle, desculpa, né? Perdermos o controle. Como que é isso, Celina? Você, em algum momento você chegou a achar que você não fosse dar conta, né? Você chegou a achar que a tua vida já não ia ser tão boa, né? Por conta o grande ministério, né? O grande chamado, de certa forma, estava se perdendo em algum momento. Não sei. Abre um pouquinho para a gente isso. Como que foi isso para você? Né? Tá. Você ficou firme o tempo todo? Houve momentos que foi difícil? Você disse que você tinha medo. E, de repente, você se viu diante, não é, daquilo que você mais temia. Sim. Então, Gi, não, acredito que foi uma coisa atrás da outra, né? Então, eu não me dei tempo para me permitir ter algumas emoções, sentimentos que vieram agora na pandemia, que foi quando eu te procurei, né? Porque, assim, a gente estava envolvido na missão, tinha projetos acontecendo, veio o Esdras, veio o diagnóstico, 8 meses, graças a Deus começamos fisioterapia, quando o Esdras tinha 2 anos e 7 meses, veio a notícia da gestação gemelar, né, e assim, até eu estava tão assim, envolvida com tudo, que eu fui descobrir, eu já estava de 3 meses, e foi um susto, né, vocês imaginem, foi através da minha mãe, assim, que ela percebeu alguma coisa, e aí que eu fui procurar se eu estava grávida, fiz o teste, deu positivo, e na primeira ultrassom, foi até um fato engraçado, assim, o médico falou, eu falei, nossa, doutor, dá para ver tudo, né? Já tinha 3 meses. Ele mostrou um neném. Dá para ver tudo já, o olhinho, a boquinha. Ele falou, esse aqui dá. Aí o Bruno falou, o quê? Esse aqui? Eu falei, esse aqui, eu vou ver o outro. O quê? Tem 2? Né? Então, assim, e ele até riu de nós na hora, e eu comecei a rir, Gi. Eu comecei a rir, pensa, eu nessa situação, né, assim, a maternidade atípica, com as demandas dele, o trabalho na missão, a gestação. Quando eu vi que era gemelar, eu fui tomada de um riso, assim, eu comecei a rir. E para mim eu pensava, Deus, o Senhor, só pode ser o Senhor, você está brincando comigo, sabe? Mas assim, foi um momento muito gostoso, assim, porque eu não senti medo. Eu fiquei rindo, assim. Linda! Até minha barriga assim, tremia, porque eu ria. A medrosa estava indo embora. Já tinha ido embora. Porque o Esdras veio, né? O Esdras veio para tirar todos os teus temores. Sim, para exatamente. fazer você entender que o amor é mais forte do que a morte, é mais forte do que tudo. Então, quando ele te manda 2 de uma vez. 2. Né? Aí você dá risada. Dei risada, foi. E aí vieram os meninos. Sim, vieram os meninos, e aí a gente ficou mais 10 meses ali em Campo Grande, nesse contexto de missão, né, de trabalho com missão. Só que aí, depois de 10 meses, aí ficou pesado, assim, financeiramente ficou pesado, né, a gente começou a não dar conta mais, o Wesley tinha as terapias. Aí, assim, é pouco tempo para muita coisa, Gi, mas eu sofri um acidente, no início da gestação eu não sabia que estava grávida, depois que eu fiz as contas, mas nós perdemos um carro e graças a Deus, assim, foi bem feio o acidente, um rapaz alcoolizado bateu em mim, eu estava com o Wesley no carro, né, então foi um livramento muito grande, assim, e 2 meses depois eu descobri que estava grávida, já de 3 meses, então eu estava grávida,
né? Então, assim, vieram uma série de coisas vieram acontecendo e foi afunilando pra gente, assim. E foi ficando difícil, muito difícil e pesado, assim, financeiramente. Foi quando, aí, em 2018, o Esdras com 3 anos e pouco, os meninos com 10 meses, o Bruno, surgiu uma possibilidade do Bruno vir fazer um concurso aqui em Santa Catarina. A minha sogra mora aqui em Itajaí, eu estou em Itajaí, nós morávamos em Campo Grande, e aí surgiu a possibilidade do concurso. E a gente lá, assim, com novos projetos para o ano que estava entrando, de missão, né? As coisas acontecendo, a gente tentando entender. E aí. As meninas estão falando aqui, deve ter sido um baita de susto, deve ter sido um susto, né? Sim, foi, meu Deus, demais. E aí. Celina, Foi. ó, termina de falar, porque eu tô prometendo a mim mesma, eu não vou interromper, eu não vou interromper, eu não vou interromper. Não, mas pode interromper. Ai. Então, aí, em março de 2018, veio essa possibilidade do concurso aqui em Itajaí, e aí eu em casa, assim, a gente tinha acabado de conseguir reformar com a ação de vários amigos, uma ação voluntária, a gente reformou a nossa casa, que a nossa casa tinha um quarto, né, a gente conseguiu colocar 3 quartos na casa, trocar todo o forro da casa, colocar forro, trocar piso, né, com a ajuda de várias pessoas, vários amigos. E aí a gente estava só 6 meses nessa casa com os meninos. Só que assim, estava muito difícil financeiramente. E aí teve essa possibilidade da prova, do Bruno vir fazer a prova, e eu em casa, assim, pensando, Deus, eu não vejo perspectiva de futuro aqui, né? Tá difícil. E aí veio essa luz no fim do túnel, assim, né? Porque a gente sente que é a voz de Deus, assim. Por que não ir embora para Itajaí? Né? Itajaí tem mais possibilidade. O que eu estou percebendo, que você está me contando, que na verdade foi momentos bastante tensos, mas você está falando para mim, eu entendi lá atrás, que você não tinha como se dar o luxo de ficar mal. É isso? Isso, exatamente. Não me dei em nenhum momento. E assim, sempre buscando, vamos para frente, Ficar vamos mal para andando. você era luxo. Era luxo, não Porque podia. quem Não ia dar banho podia, nas crianças. não tinha como. E assim, já era algo de mim mesmo, não me permitir ter um dia mal. Né? Então depois, assim, veio o Esdras, veio os meninos, então nem tinha tempo para isso. Deu uma travadinha. E, sim, Celina, e como que você conseguia não deixar o dia mal? O dia mal te trazer sobre você, né, aquilo que deixa a gente mal, às vezes, nos deixa mal. O que você usava, não é? O que Sim. você fazia? Minha fé, né, Gi? Eu sempre, assim, muito orando sempre, falando sempre com Deus, sabe? Sempre buscando. Desde pequena, assim, eu sempre gostei da palavra que fala da mulher sábia, mulher que é sábia, né? Então, eu sempre prezei muito por essa sabedoria, assim, né? Por buscar a sabedoria em tudo, em todo momento, todos os dias, nas escolhas, nas pequenas escolhas, né? Então, assim, de esperança e de olhar para frente com esperança, e ser muito prática, né? Assim, é isso que tem hoje, vamos agir, vamos tem esse recurso, então vamos usar esse recurso, né? Então, assim, hoje eu vejo, né, que foi essa fé mesmo, essa fé que eu sempre tive, né? E que hoje eu consigo dar o devido valor a isso. Eu não achava nem que eu tinha esse merecimento, né? De dar o valor a essa fé. Eu observo, já percebi isso em mim, que muitas vezes, quando a gente vai passando uma sequência de coisas que vão dando errada, isso aconteceu comigo. A gente vai tendo uma sequência de situações que vão dando errado. Você Sim. nem resolve uma e vem outra, né? Vem outra. E a vida vai ficando agitada, né? Não é os filhos em si, não é? Como eu disse, eu tenho a minha filha e os meus netos, é porque ela é apaixonada por aquelas crianças. Mas, mesmo sendo uma mulher de Deus, às vezes a gente cansa, não é? Sim. A gente se esgota. Sim. E quando é uma sequência, quando eu ia dizer
dizendo, como tem uma sequência de coisas que não vai mudando, uma vez aconteceu comigo, eu falei, quer saber? Eu acho que eu não vou mais orar, não é por algumas coisas. Eu acho que eu não vou mais falar com Deus sobre alguma coisa. Isso nunca passou pela tua cabeça, Celina? Ou como que é isso? Fala para mim em relação a essa sensação. Eu tive essa sensação, esse desejo de que não ia valer, que não ia adiantar. No teu caso, como que é? Aconteceu alguma manhã de você levantar e se sentir sozinha, se sentir como se Deus não fosse te ouvir? Ou você não teve essa experiência tão ruim como essa que eu estou contando, que eu já tive? Então, Gi, eu acho que assim, em relação à minha vida com Deus, assim, eu sempre tive essa fé e essa certeza de Deus por mim, do cuidado de Deus, eu nunca duvidei, nunca, Que né? coisa linda. Mas aí na pandemia, né, eu vi assim que eu não me, aí eu tive o caos veio, né, para me ajudar a aceitar, a me permitir, né, também ter esse dia mal, a me conhecer, né, a conseguir falar um não, né, então assim, mas em relação a Deus, eu nunca tive, assim, esse sentimento de que Deus não está me ouvindo, de que Deus não é por mim, né, até assim, eu tive que consolar muitas pessoas, Ai, por exemplo, eu Celina! tenho um caso, Você é uma mulher incrível. Eu sei que você está falando a verdade. é, Eu sei que esse é o seu jeito de ser. sim, Gente, dá até assim, coraçãozinho mesmo aí, gente. Vamos dar coraçãozinho nisso para entregar, né? até assim, a vinda do Esdras, né, e o fato dele ter vindo com a deficiência, eu lembro que o meu pai que eu falei que é o meu pai que me criou, né, ele sempre teve uma admiração muito grande, assim, por mim, sabe, sempre me incentivou a ir para frente e tal. E aí, ele separou da minha mãe, eu já estava com 19 anos, né, então ele foi para outra cidade, a gente perdeu um pouco o contato. E aí vivi tudo. Quando eu tive o Esdras, ele veio visitar, depois de um ano e pouco ele veio visitar. E eu precisei consolá-lo, porque ele falava, Celina, eu não entendo, por que Deus fez isso, Celina? Porque você, Celina, você sempre fez tudo certo, você sempre foi uma menina, assim, que era exemplo na Exemplar, escola, na Celina. igreja, por que Deus fez isso com você, Celina? E eu falei para ele, pai não é assim, né? O Wesley é um presente de Deus. As pessoas, todo mundo está sujeito às tragédias da vida, né? Todo mundo está sujeito. Você não vê às vezes pessoas voltando de um retiro, num ônibus, acontece acidente, morre todo mundo, né? Então assim está todo mundo sujeito, né? Então o Wesley ele é um presente, né? Não é por Gente do merecimento céu. e precisei consolar. Né? Então é assim que eu Gente, acredito, né? A bondade olha de Deus em todo aqui as mulheres falando, Celina, não sei se você está vendo, ela é incrível mesmo. mundo. E Amém, tudo obrigada. o que ela está falando, eu sei que é verdade. A gratidão que ela tem dentro desse coração dela é um exemplo para todos nós. Celina, você é uma mulher incrível. Obrigado. Você é uma mulher incrível. Eu te chamei aqui, gente, eu estou hoje sem equipe aqui, minha equipe sumiu, eu fiquei sozinha, eu não tenho noção de horário, não sei aonde achar a hora, não sei que horas são. Tá? Alguém me ajuda aí, pelo amor de 9h15, Deus. Gi. 9h15. 9h15. É. Olha, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ai, que lindo, viu? Essas coisas. Gente, deixa eu falar, Celina, por que eu te trouxe aqui? Porque tem um texto na Bíblia, né? Na verdade, é uma sequência de alguns textos que começa em Mateus capítulo 5, que é ali o sermão do monte, as bem-aventuranças, né? Que descreve de uma sequência de experiências que acontecem no monte, né?
Então, no monte, ele fala dos humildes de espírito, que são processos do monte, não é? Ele fala sobre a sede, sobre a fome, são processos do monte. Fala sobre a limpeza do coração, também são processos do monte. Fala sobre perseguição por causa do nome do Senhor, são processos do monte. E uma sequência de processos que ele vai descrevendo, né? Bem-aventurado, bem-aventurado. E aí, no versículo 13, diz assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta não ser lançado fora e ser pisada pelos homens. Então, vocês são o sal da terra. No 14 diz, vocês são a luz do mundo. E não pode esconder. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. E o que me fez chamar você aqui, e é possível que eu vá chamar outras mulheres para conversar, para trazer esse ouro, porque quantas mulheres especiais como você, às vezes não conseguem se ver, não conseguem se sentir como realmente são, o valor que realmente tem. Tem histórias no monte, passaram por processos no monte, entendeu? Passaram por muitas experiências, mas essa mania que nós temos de desvalorizar aquilo que nós carregamos de bom, né? Como bem as meninas, algumas pessoas estavam falando, você realmente, essa mulher incrível, uma mulher que passou por essas experiências que você me conta, e como que você soube lidar com tudo isso de uma forma tão, como eu posso, exemplar para nós, né, para nós mulheres. Que às vezes queremos desmaiar, né? Queremos nos desequilibrar diante de situações muito mais simples de se resolver. Problemas que vêm e logo passam e não conseguimos. Mas o que eu percebo nesse texto? Às vezes a gente vai perdendo esse senso de valor. O desamparo, o sofrimento, né, Celina? Que às vezes muitas mulheres passam que elas percam o senso, né, de valor. Como se as experiências que elas vivem não fossem muito importantes para o mundo. Então, mas Jesus, ele nos valorizava demais. Ele falou assim, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Então, a tua experiência e a experiência de você, mulher, que está me ouvindo, que às vezes está tendo que vencer aquelas dores, aquelas conflitos, ou aquelas demandas tão puxadas do seu dia a dia, não é? Você tem valor. Você é luz para esse mundo. Você é sal para essa terra. Então, qual é o meu objetivo, Celina, com essa live? Para você
e para outras mulheres que estão me ouvindo, que vai depois ouvir essa live que nós vamos deixar gravada, que você valorize aquilo que você carrega no seu secreto, que você valorize as coisas por mais peculiares que pareçam ser. Porque se existe uma das coisas que eu mais admiro, não é, em você, inclusive no seu marido, que para mim é um grande homem. Seu marido, ele é um grande homem. Ele não é um cara que tem um microfone na mão, não é? Ele não é um cara que tem um palco, ou algum brilho, algum holofote. Mas ele é um homem que deixou tudo para cuidar de vocês. Sim, ele é um homem que mudou a rota sem reclamar, entendeu? E foi atrás de sustentar a sua casa, de sustentar a sua família, de suprir as necessidades suas, né? Pelo que eu percebo, não é, atendendo você, nunca houve sequer uma reclamação do Bruno. Ele é um companheiro, né? A tua casa é uma casa cheia de alegria, não é? O Esdras é um menino muito, muito alegre. Os teus gêmeos são a coisa mais linda do mundo. A tua casa, ela é enriquecida pela paz, não é? Sim. E você é uma mulher incrível, né? Você não teve, talvez, uma vida fácil, mas em muitos aspectos desde a sua infância. Mas é exatamente aí que está a tua luz. É exatamente aí que está o teu sal, Celina. Viu? Sim. E eu estou feliz porque você tem essa página do Anda Café. O que você quer com essa página? Né? A gente já vai caminhando para o final, mas o que você quer com essa página? Sim. Então, Gi, eu comecei em novembro do ano retrasado, né? O meu processo foi que até você fez parte, foi no início, no meio ali da pandemia, né? Para quem não sei, posso falar um pouco, Gi, sobre o processo da ansiedade, do caos? Pode. Vai olhando certinho aí a hora que eu estou sem hora, mas dá para você falar, claro. Tá. Então, ali no meio o Esdras, ele sempre fez terapias desde pequeno, e aí veio a pandemia, teve que parar tudo, né, e eu fiquei com os meninos em casa, então, assim, ficou tudo muito pesado, e eu fui levando, e aí em junho eu comecei a fiquei um dia sem dormir, 2 dias, né, eu sempre desse jeito, essa paciência, essa calma, essa dependência de Deus, né, mas aí fiquei 10 dias sem dormir. 10 dias sem dormir. Então foi o primeiro agravante, assim, né? E aí veio um monte de coisa. De novo, eu tive uma imersão. Eu falo que a minha vida foram imersões, assim, né? E aí foi uma imersão num caos mental, né? Um desajuste que veio para ajustar. Daí foi que eu chamei a ajuda da Gi, pedi ajuda do Bruno também, que sempre cuida muito de mim, né? Foi fundamental nesse momento, assim, foi muito difícil para ele também, né, ele trabalhar e me deixar em casa, assim, eu fiquei assim, pensa, 10 dias sem dormir, né, então eu já estava vendo coisa onde não tinha, fiquei bem desajustada mesmo. E aí, com a ajuda da Gia, a ajuda de Deus, da fé, né, depois de passado uns 20 dias, eu comecei a ter contato com a minha história, né, e resolver algumas coisas, algumas questões da minha história, e a conseguir olhar com outro olhar e com um novo olhar, né? Então, de um caos, ressignificou tudo, assim. Porque hoje, Gi, por isso que eu falo, eu sou uma pessoa antes desse processo e depois. Antes eu não sabia expressar os meus gostos, os meus desejos, né? Hoje, assim, é tão gostoso eu poder olhar para 2 peças de roupa, parece uma coisa boba, mas olhar para 2 peças de roupa e falar, eu quero essa. Eu consigo identificar o meu gosto, o que eu quero, o que eu não quero, falar para mim mesma, sabe? Não só para as pessoas, mas para mim mesma, assim. O que eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu quero fazer isso, hoje eu não quero fazer isso. Né? Então, assim, e aí nós estávamos aqui em Itajaí, longe de ministério, de holofote, já faziam 2 anos, e aí eu comecei, no último ano, em Campo Grande, a gente teve, durante alguns meses, um café que se chamou Anda Café, né, que a princípio foi uma ideia do Bruno, então tem a participação dele por conta disso, faz alusão à música do Gilberto Gil, né, Andar com Fé eu vou, né, mas tinha a ver com a nossa fé, e aí o propósito do café era um espaço cultural, onde a gente agregava pessoas, artistas do submundo,
e aí ali eles tinham contato com a nossa família, com o Esdras, né? Então foi uma experiência maravilhosa, assim, onde a gente teve contato com várias pessoas, né, que chegavam e ficavam constrangidos, assim, como que a gente, um casal sem dinheiro, abria espaço para eles que eram artistas, né? Então foi uma experiência curta, mas muito marcante na nossa vida. E aí, depois, passado por esse processo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido, né? Estava muito na era do virtual, por conta da pandemia, eu não tinha condições de fazer nada além, né, do virtual, e aí eu falei, eu vou montar a página, e assim, uma coisa que eu sempre tive para mim, né, que Deus, ele se manifesta em tudo que é bom e que gera vida, né, mesmo que as pessoas não se intitulem como cristãs, né, e não professem a mesma fé. Então, assim, aí tive essa ideia de pegar trechos de música, trechos de poesias, pensamentos, versículos bíblicos, né, uma forma, assim, de trazer Deus para o cotidiano, né, com posts que fortalecessem a fé. Então, comecei por aí, assim, com essa página do Anda Café. Só que eu já tinha um desejo de um dia poder falar, né, fazer um canal, falar, e aí passou o ano todo passado, e aí no início desse ano, né, na verdade, semana passada, eu tive a iniciativa de fazer um primeiro vídeo, né, e aí dar uma roupagem nova para esse projeto, assim, falando mais agora a respeito das minhas experiências de fé, né, também sobre estes posts. Ok, então é isso, você vai alimentar as pessoas com a sua fé, Isso, né? isso. Que lindo, que a sua luz brilhe, que você seja sal, né? Que você possa dar sabor mesmo para a vida de muitas pessoas, Celina, alimentar com a fé. Celina, pelo que você está falando para mim, mesmo quando nós somos mulheres de Deus, não é? Mulheres que têm comunhão com Deus, que têm uma espiritualidade ativa, nós passamos, como você disse agora, não é? Ficou sem dormir, viu suas forças desfalecerem, não é? Viu o seu psicológico ser afetado, mas você está dizendo para mim que, embora isso ocorra com mulheres especiais que amam o Senhor, existe um caminho, né? Sim, sim. Existe um caminho. Foi esse caminho que você trilhou, e é esse caminho que você quer alimentar outras pessoas para que elas também superem e andem com fé, superando qualquer tipo de dificuldade, de angústia ou de surpresa que elas venham ter na vida, né? Celina, você é uma mulher incrível. Estou falando isso de todo o meu coração. Viu? E que você distribua essa fé para muitas pessoas. Viu? Seja sempre, nunca perca esse teu coração. Continue amando as coisas simples. E eu diria, se alguém chegar e perguntar para a Gi, assim, o que você acha que a Celina tem de mais poderoso nela, né? Eu diria, a Celina tem a capacidade de ser humilde. E essa humildade que você tem, ela é muito poderosa. Ela te leva longe, né, Celina? Então, que você possa distribuir isso na nossa vida. Nós queremos isso. Você é uma mulher que hoje Deus está usando para iluminar a nossa alma, tá? Nesse caminho. Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu fiquei com vontade de pegar você e espremer, porque eu sei que tem tanta coisa aí, tá? Desculpa, de repente eu falei demais. Não, mas imagina, que Deus te abençoe. Obrigada por ter Amém. aceitado o nosso convite. Eu que Que a sua agradeço. família continue linda e você continue essa mulher maravilhosa. Deixa eu dar uma olhada antes da gente terminar, se tem aqui. Se você tem alguma coisa que você quer falar aqui para as mulheres, alguma palavra para terminar, exemplo de gratidão, tá? Tá aqui. É isso, gente. Obrigada por terem feito parte, né? O segredo é esse, andar com fé, né? E assim, ressignificar Deus, ele ressignifica histórias, né? E experiências negativas. Então, assim, nunca perder essa esperança, né?
de que o que você está passando agora pode ser ressignificado e pode tocar a vida de outra pessoa, né, depois. Então, é Minha filha isso. entrou, tá dizendo que você é maravilhosa. Viu, Ai, Serena? obrigada. Viu? Que Deus te Obrigada. abençoe, Serena. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que participaram. Viu? Que a gente possa ser tocadas com essa presença gostosa de serenidade sobre nós, tá bom? Um beijo grande para todos vocês que participaram. Beijo, Deus te obrigada. abençoe. Bem, obrigada, gente. Vamos andar com fé, então. Vamos andar com Tchau, fé, que a fé não gente. costuma falhar. Beijo. Distribuam se vocês acharam bacana esse conteúdo. Vai lá no aviãozinho e envia para as mulheres que precisam de fé e de serenidade. Isso. Tchau. Obrigada. Beijo, Fica com obrigada. Deus. Amém. Como que sai aqui, gente? Não sei. Acho que é no X. No xizinho.